Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e os teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foi visitada. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima. Jesus, manso e humilde de coração. Ontem a igreja celebrou a memória facultativa da consagração da Basílica de São Pedro e São Paulo. Como é mês de novembro, mês de Todos os Santos, nós optamos por celebrar uma missa votiva em honra aos beatos mártires japoneses que foram beatificados pelo Papa Pio IX. É a riqueza da igreja. Hoje nós também celebramos 3 mártires sul-americanos. São Roque González, ele nasceu em Assunção, capital do nosso país vizinho, do nosso querido Paraguai. E ele entrou para a Companhia de Jesus, os jesuítas, e junto com Afonso Rodrigues e João del Castillo, também presbíteros, padres, eles foram martirizados em 1618. Eles trabalhavam com a evangelização e com a promoção humana dos povos indígenas. Mas o evangelho sempre sofre oposições, como nós vimos ontem, os beatos e mártires japoneses sendo perseguidos pelo poder temporal. E é o poder temporal, né? As autoridades políticas, imperiais, que se levantam muitas vezes contra o Evangelho, contra a palavra de Deus, mas também os pagãos, aqueles que se dão a práticas idolátricas, a feitiços, aqueles que infelizmente vivem em comunhão com o príncipe das trevas. E foram justamente estes sacerdotes das trevas que perseguiram São Roque González e os seus companheiros mártires, instigando os índios selvagens, uma tribo muito cruel, né, muito beligerante, a cometer esta atrocidade. Mas longe da morte dos mártires ser uma derrota, ser uma fatalidade, é coroa da vitória. E é isso que o Salmo está mostrando para nós. Fizeste de nós para Deus sacerdotes e povo de reis. Sacerdotes e povo de reis. A palavra sacerdotes, e significa isso, aquele que oferece. Mas nós não oferecemos somente algo, nós nos oferecemos. Pelo batismo, todos nós somos constituídos sacerdotes, profetas e reis. Por excelência, o sacerdote, nosso Senhor Jesus Cristo, sumo e eterno sacerdote, ele comunica o seu sacerdócio eterno ao coração de alguns homens. É a eleição ao sacerdócio, eleição para ser padre, como está em Hebreus capítulo 5, versículo 4. Ninguém se outorgue esta honra,
de ser sacerdote, senão aquele que foi chamado por Deus como Arão. João 15,16: não fostes vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi. Ser padre é viver para entregar a vida a Deus em todas as circunstâncias. Assim aconteceu com São Roque Gonzales e os seus companheiros, sacerdotes, padres jesuítas, que consumiram a sua vida por amor à igreja, por amor aos povos indígenas. Em 1988 foram os primeiros mártires a serem canonizados na América do Sul pelo Papa São João Paulo II. É uma graça muito grande, meus irmãos, podemos participar da divina Eucaristia, o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo sendo consagrado pelos sacerdotes diante dos nossos olhos, receber o corpo e o sangue de Jesus todos os dias, até aqueles que se esforçam para ir à Santa Missa, ouvir a palavra de Deus, se confessar frequentemente, buscar viver reconciliado com os irmãos. Santa Catarina de Sena, ela dizia assim: se eu estivesse no caminho e avistasse um anjo e um sacerdote, primeiro eu saudaria o sacerdote. O sacerdote, ele tem uma dignidade infinita, porque ele participa do ministério sacerdotal de Cristo Rei, cabeça da igreja e Senhor do universo. São João Maria Vianney dizia: se soubéssemos o que é o sacerdote, morreríamos de amor, porque o sacerdote é o amor do coração de Jesus. São Francisco não podia ver um padre que, com todo respeito, ele ia oscular a mão do sacerdote, porque as mãos dos sacerdotes, ungidas pelo Senhor Bispo, pela igreja, na sua ordenação, é as próprias mãos do crucificado e ressuscitado, a bênção do sacerdote, a palavra do sacerdote, como está em Malaquias capítulo 2, versículo 7, ela guarda a ciência do Altíssimo. E Jesus hoje no Evangelho, ele chora sobre Jerusalém, porque Jerusalém não recebeu o sumo e eterno sacerdote. Infelizmente, é o mistério da impiedade. João capítulo 1, versículo 10, veio para aqueles que era seu, mas os seus não o receberam. É o mistério da rejeição, o mistério da iniquidade. E infelizmente, os sumos sacerdotes, os sacerdotes do Antigo Testamento, os chefes do povo, os escribas, os saduceus, os fariseus, tramaram contra Jesus e um sacerdote, Judas, o traiu. Judas é o símbolo da traição, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. O beijo de Judas é o beijo de um sacerdote traidor, e como o coração de Jesus é ferido pela traição de seus sacerdotes. Nossa Senhora derrama lágrimas de sangue pela traição dos sacerdotes. O Padre Pio sempre dizia: o padre, ou ele é um santo, ou ele é um demônio. E é isso mesmo. João 6, 70, Jesus olhou para os discípulos e perguntou a eles: não foi eu que escolhi os 12? Sim, Senhor, contudo um de vós é um demônio. Padre Pio está muito bíblico, muito sintonizado com a teologia bíblica. O sacerdote, o padre, ou ele é um santo e leva muitas almas para o céu, ou ele é um demônio e leva muitas almas para o inferno. E quem diz isso é São João Bosco, que o padre nunca vai sozinho, seja para o céu ou seja para o inferno. São Roque Gonzales, junto com os seus companheiros Afonso Rodrigues e João de Castilho, derramaram o sangue para levar muitas almas para o céu. Rezemos pelos sacerdotes e que os sacerdotes cada vez mais busquem na vida dos mártires, dos santos, dos místicos, este modelo de perfeição.
Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede perfeitos, como o vosso Pai do céu é perfeito. Infelizmente, esse beijo de Judas, da traição, ele permeia a face da igreja. Na primeira carta de São Pedro, no capítulo 4, versículo 17, está escrito assim: o julgamento começará pela casa de Deus. Deus é misericordioso, Deus é fiel. Ele faz nova todas as coisas, Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Ele faz nova todas as coisas. Mas Lucas 12, 48 está escrito: a quem muito foi dado, muito será cobrado. A quem muito foi confiado, muito será exigido. Por isso que a Virgem, ela pede muito orações pelos sacerdotes. Nós precisamos ser como Araão e Ur, que segurou os braços de Moisés, e os padres precisam se identificar com Jesus Cristo crucificado, para que eles possam produzir cada vez mais frutos abundantes de vida apostólica, de vida contemplativa, de serviço aos irmãos, de entrega, de consumir a sua vida no estudo, na palavra, na adoração, no atendimento das confissões, no atendimento dos doentes, na bênção, abençoar cada vez mais as pessoas, aqueles que trabalham nas missões, nas longínquas missões, como foi o caso desses santos mártires que nós estamos celebrando hoje. Ser padre é uma alegria. O que seria da nossa vida, o que seria do universo, do mundo sem os sacerdotes? O Padre Pio sempre também dizia: é mais fácil a terra viver sem o sol do que sem o sacrifício da missa. E quem nos traz a missa são os sacerdotes. Amemos os sacerdotes, e que os sacerdotes tomem cada vez mais, os padres, consciência da grandeza do seu mistério, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado, É uma graça infinita ser padre. Jesus deu esse maior presente ao coração dos seus eleitos. Salmo 109, versículo 7. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. E Santo Antônio, quando ele faz um sermão a respeito do seguimento de Jesus, ele fala dos padres o seguinte: que o padre, quando ele é fiel à liturgia das horas, fiel ao Santo Rosário, a sua adoração, a sua confissão, direção espiritual, ele é muito feliz e ele vai ser uma luz por onde passar. Mas o padre que perde o gosto pelas coisas celestes, Santo Antônio diz, ele acaba ficando pior do que os mundanos, porque os mundanos, diz Santo Antônio, ainda têm as consolações exteriores. Agora o padre, se ele perde a intimidade dele com Deus, ele perde também as consolações interiores, e as exteriores ele já não tem mesmo, porque ele não casou, ele não constituiu família, ele não tem negócios. Aquilo que são as consolações normais, exteriores das pessoas, o sacerdote não tem, porque ele se entregou totalmente ao serviço do altar. E se ele perde a intimidade com Deus, se ele perde o óleo da unção, ele acaba, de todos os homens, como diz São Paulo aos Coríntios, o mais digno de lástima. Por isso é necessário uma grande obra de reparação e de intercessão pela igreja. Isso muitos, infelizmente, não entendem. Só cobram e se dizem católicos, se dizem piedosos, se dizem muitas vezes de fé autêntica. Isso não é verdade. Santa Catarina de Sena era leiga. Quando ela ia corrigir até o Santo Padre, ela corrigia
com muito amor e uma santidade de vida tremenda, tremenda. A correção que precisa ser feita ao Papa, muitas vezes, como Santo Atanásio, corrigiu teologicamente o Papa, mas foi feito com santidade de vida. São doutores da igreja, doutores, feito com santidade, com caridade, com entrega, com doutrina profunda, com intimidade, com mística. Não em internet, não em falações mil, não nessas coisas desmedidas que nós vemos nos nossos tempos, porque se fala de quem quer, do jeito que quer. O Apocalipse é muito claro: os mentirosos, os caluniadores não herdarão o reino dos céus. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Fora os cães, fora os idólatras, fora os mentirosos, os hereges, os que levam as pessoas ao escândalo, os que praticam a mentira, fora com eles, diz o anjo do Senhor. Atirai-o no fogo ardente, que haverá choro e ranger de dentes. Tomemos cuidado, meus queridos, com aquilo que nós vamos falar. Seremos julgados por todas as palavras que saem da nossa boca. Mateus 12, 32. Tomemos muito cuidado com o que falamos, de quem falamos, principalmente quando se refere aos sacerdotes, aos ministros do altar, Se houver uma correção, seja uma correção fraterna, cheia do Espírito Santo, de amor, com unção, com vida, com entrega de vida, como foi Santa Catarina de Sena, como foi muitas vezes Santo Atanásio, São Jerônimo, que auxiliaram os cardeais, auxiliaram os bispos, com verdade, com vida, com entrega, os místicos, que eram conselheiros dos papas, São Bernardo de Claraval, conselheiro do Papa, correção fraterna de amor, e muitas vezes, isso é o catolicismo, não esse fenômeno que infelizmente nós vemos nestes tempos, desequilíbrio por todos os lados. São Roque Gonzales, Santo Afonso Rodrigues, São João del Castilho, sacerdotes e mártires aqui da América do Sul, do nosso lado, Paraguai. Vamos nos unir ao sangue desses mártires nesta Santa Missa, e já agradecendo infinitamente pelo dom do sacerdócio na nossa vida, tanto o sacerdócio comum dos fiéis, como o sacerdócio ministerial dos padres. Bendito seja Deus para sempre, por ter nos dado e constituído uma religião tão santa, tão bela, que nos faz feliz, que nos faz alegres, prontos para dar a vida, a vida. Rezemos também pelos nossos irmãos que estão acompanhando as nossas homilias pelo canal no YouTube, né? Muitos estão ouvindo, compartilhando, e é isso mesmo, porque nós, enquanto seminaristas, no Seminário Cristo Rei, na Arquidiocese de Cuiabá, aqui no Mato Grosso, nosso arcebispo, excelentíssimo, reverendíssimo, Dom Milton Antônio dos Santos. Dom Milton é formado em comunicação, e ele sempre incentivou nós seminaristas, desde a filosofia e da teologia, a participar do programa Vem Segue-me. Nós apresentamos o programa diariamente até hoje. Os meios de comunicação, o Concílio Vaticano II pede para a gente usar os meios de comunicação com unção, com beleza, com vida. A internet foi consagrada pelo Papa João Paulo II a São Paulo Apóstolo, o apóstolo das nações, para que o Evangelho vá a todos os cantos do mundo. Então a gente se une aos nossos irmãos católicos brasileiros que estão na Espanha, em Portugal, nos Estados Unidos, na Itália, muitos aqui, né? Eu sou de Minas Gerais, quantos lá em Minas Gerais, em Varginha, estão unidos conosco na Santa Missa, unidos conosco em cada homilia. É a palavra de Deus que não se deixa acorrentar, não se deixa acorrentar. E muitos estão perguntando: padre, o senhor é de onde? Então, eu sou de Varginha, Minas Gerais. Nasci no dia 31 de agosto de 82. Entrei no seminário no dia 14 de fevereiro de 2009.
lá no Paraná, na cidade de Terra Boa, com os deonianos. Fiz um ano de propedêutico com os deonianos e vim fazer filosofia aqui em Várzea Grande. Várzea Grande estudei no SEDAC, me formei em filosofia pela Faculdade Católica do Mato Grosso, com muita alegria. E depois retornei de novo para o Paraná, fiz o postulantado como deoniano, os padres do Sagrado Coração de Jesus. Vamos unir aos padres do Sagrado Coração de Jesus, Padre Deon. Carisma é amor e reparação ao coração de Jesus. Padres queridos, amados, espalhados no mundo inteiro, uma congregação maravilhosa, congregação do Padre Zezinho, do Padre Léo, Padre Joãozinho, tantos sacerdotes espalhados por este mundo. E fiquei ali até 2012. 2013, a Divina Providência me trouxe para o Seminário Cristo Rei da Arquidiocese de Cuiabá. Dom Milton Santos, nosso bispo, arcebispo metropolitano, Padre Reginaldo, reitor do seminário, continua sendo reitor do Seminário Cristo Rei, do qual eu ajudo também na formação dos seminaristas menores, na parte de introdução às Sagradas Escrituras. E nós fomos ordenados, fui ordenado diácono no dia 3 de abril de 2016, lá na paróquia Cristo Rei, paróquia onde o Padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior, ele é vigário do Padre Overlan Moraes, meu amigo Padre Overlan. Padre Overlan foi o meu orientador de tese teológica, nosso professor de teologia, de cristologia, durante 4 anos na teologia, com alegria. Padre Paulo Ricardo é o meu diretor espiritual. Conheço o Padre Paulo Ricardo há 12 anos. Faz 10 anos que o Padre Paulo Ricardo me dirige no caminho da salvação. E com graças e muito louvor e adoração à Santíssima Trindade, porque ninguém é digno de ser padre, é obra da misericórdia de Deus. No dia 7 de maio de 2017, centenário de Fátima, lá no Rincão do Meu Senhor, aqui em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, do ladinho do Seminário Cristo Rei, nós fomos ordenados sacerdotes para sempre, para a honra e glória de Deus e a salvação das almas, pelo nosso arcebispo metropolitano, Dom Milton Antônio dos Santos. Sendo ordenado, fui enviado à paróquia São João Bosco, de Cuiabá, da Cidade Alta, onde fiquei 2 anos. Depois, em 2018, dia 22 de agosto de 2018, fui transferido pelo Dom Milton para a paróquia Santo Antônio. Então agora completou 2 anos que eu estou na paróquia Santo Antônio. O nosso pároco foi o Padre José, por 10 anos, querido, saudoso do coração de Jesus, saudades, Padre José. E hoje é o Padre Mauro Amorim, nosso pároco, aqui na paróquia Santo Antônio. São 21 comunidades, nós nos dedicamos a esse povo aqui, graças a Deus, um povo bom, um povo fervoroso, de intercessão. E nós celebramos a Santa Missa na Capela São João Bosco, aqui na comunidade São João Bosco, pertencente à paróquia Santo Antônio, todos os dias, às 6 horas da manhã, com muita alegria. Então, quem quiser participar, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Tu és sacerdote eternamente pela ordem do rei Melquisedeque. Que os santos mártires intercedam por nós, que nós unamos a nossa vida, a nossa morte, a comunhão dos santos, e vamos oferecer esta Santa Missa por todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando também nas homilias diárias. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria,